Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no áudio anterior, no capítulo 16, nós íamos iniciar o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras e que há de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nós começamos a ver no capítulo 6 o derramar das taças, das copas da ira do Senhor, que é a consumação total da ira de Deus. Quando o primeiro anjo derramou a sua copa, ele derrama sobre a terra, e aí nós observamos que todos aqueles, todo homem que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem, ele começou a sofrer de úlceras na pele, de chagas malignas, então de inflamações. Mas o interessante é que é de uma forma sobrenatural. Essa chaga, a Bíblia diz, essa chaga mais maligna, ela atingiu somente aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então Deus, de uma maneira sobrenatural, Deus faz uma separação. Isso aconteceu nas pragas do Egito. Deus ele sempre fez separação entre os israelitas e os egípcios. E aqui Deus faz uma distinção, então, de uma forma sobrenatural e inexplicável, mas pelo poder de Deus, somente é atingido aqueles que adoram a besta e têm o seu sinal. Na segunda copa, quando o segundo anjo derrama a sua copa, nós vimos que o mar, na sua imensidão e na sua totalidade, o mar ele sofre e ele se torna em sangue, porque o anjo vai derramar sua taça no mar e o mar ele se torna em sangue. E aqui é interessante essa palavra aqui, porque às vezes na Bíblia tu vai encontrar, muitas vezes tu vai ver, quando o profeta ou o escritor ele quer mostrar alguma coisa e ele não sabe a maneira correta, muitas vezes ele não tem o entendimento no todo, mas ele quer mostrar ao leitor o sentido de algo, e ele usa a expressão com semelhança de alguma coisa. Então ele dizia: será como tal coisa. Então aqui não, aqui o mar se torna em sangue, porque poderia se dizer assim: o mar se tornou como sangue. Então é em sangue. Então não é como sangue, porque se ele dissesse assim, ó, o mar se tornou como sangue, bom, ele estava vendo o mar, de repente o mar ficou vermelho, ficou diferente, ou poderia ser uma substância tóxica que caiu no mar, o mar ficou uma água avermelhada, forte, e ele podia dizer, ficou como sangue. Então é a maneira como ele está querendo expressar para nós, para que nós tenhamos um entendimento. Mas aqui não, o mar se tornou em sangue, quer dizer, é sangue mesmo. Não é como sangue. Quando ele vai falar das águas, das fontes dos rios agora aqui, e das águas, das fontes, também se tornam em sangue. Eu havia falado em outro áudio que nas tentativas de explicar as pragas do Egito,
se levantou uma teoria de que houve problema vulcânico, erupção vulcânica, e que a lava veio e caiu no rio, e o rio se tornou vermelho, quer dizer, mas não era sangue. Vermelho ficou uma cor estranha, mudou a cor da água. E aí foi disso que as rãs abandonaram os rios e toda uma tentativa para explicar a glória de Deus, tentando trazer de uma forma humana, e que a escuridão foi por causa da fumaça que subiu, da cinza que levantou, e cinza e fumaça, e aí encobriu o céu, e aí ficou tudo escuro. Então toda a tentativa de uma forma humana, de explicar a glória e a majestade e as maravilhas de Deus. Então aqui, João é claro, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, o mar ficou em sangue. E é uma catástrofe terrível. Morre tudo que existe no mar, tudo que é ser vivente, o ecossistema vai ser abalado tremendamente. Eu lembrava no outro áudio, o nosso planeta ele é mais água do que terra. Então, se essas pragas, se elas forem de longa duração, é praticamente a aniquilação total da humanidade. Mas se crê aqui que elas são rápidas, tanto que elas são derramadas rapidamente, sem muita interrupção de uma para outra, porque vai aqui preceder, segundo os comentaristas e os eruditos, a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque tu imagina, nós temos um mar totalmente aniquilado, todo ser vivente, o ecossistema do planeta abalado, porque o mar ele praticamente deixa de existir, e existe morte por tudo que é lado. Agora o terceiro anjo ele vai derramar a sua copa, a sua taça, e vai cair nas águas, e as águas vão se tornar em sangue, as fontes das águas. E vai se tornar em sangue, não é vermelho como sangue, não é como sangue, não. Vai se tornar em sangue realmente. E é já outra tragédia, porque se nós tínhamos uma tragédia no mar, agora nós temos uma tragédia em todos os rios, em todas as fontes. Então, agora, mesmo quem não estava morando em região litorânea é atingido. E aqui a catástrofe ainda vai se tornando cada vez pior, porque é uma necessidade básica do homem. Básica a necessidade de água. É homem, animais e também a vida, a parte de plantação, a parte de alimentação vai ser atingido o homem, atingido o animal, atingido. Mas a parte de plantio, de cultura, tudo vai ser atingido, porque não vai ter água para regar nada. Então, aqui atinge mais uma vez uma forma terrível, é uma taça terrível. Nós precisamos de água para viver. Precisamos de água. Então, por isso que você crê que não se demora muito aqui com o derramar das taças da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, restaurando todas as coisas. Porque aqui existe necessidade de todos os animais terrestres. Existe necessidade das aves dos céus. Existe a necessidade do plantio. Então agora é todo o sistema atingido. E aí às vezes pode passar na nossa cabeça que Deus é mau. Deus é mau. Porque Deus está permitindo, porque Deus está fazendo, porque Deus está
derramando as suas taças de ira. Mas Deus, Deus não é mau. Pelo contrário, Deus é o único que é bom. Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 19, 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, essa é a famosa passagem do jovem rico, daquele que chega e ele é um observador de todas as coisas, e ele chega diante do Senhor Jesus Cristo e diz: Bom mestre. E Jesus disse: Por que tu me chamas bom? E aí Jesus vai explicar: só existe um que é bom, que é Deus. Só Deus é bom. Então pode parecer à primeira vista, nossa, que Deus não é bom. E que nós vamos chegar ao ponto que o homem vai blasfemar de Deus. E que Deus é mau. Porque o que Deus está proporcionando ao homem aqui é uma situação terrível. É horrível o que está acontecendo. Mas nós temos que entender que nós estamos lidando com Deus, que Ele é justo, e isso eu gosto de dizer, Ele é justo. E na sua justiça Ele está derramando da sua ira, e chegou o tempo da vingança. Mesmo Deus derramando a sua ira, Deus continua agindo com misericórdia. E se nós vamos ver o contexto geral dessa grande tribulação, desse período aqui, é um contexto de que Deus se manifesta as suas maravilhas de uma forma extraordinária, como nunca houve. Tu imagina o que aconteceu no Egito. As pragas do Egito, e Deus mostrando as suas maravilhas, tocando no Egito, para que o Egito permita que o povo de Israel saia. Mesmo assim o povo se endureceu, Faraó se endureceu, e vinha outra praga e Faraó não se dobrava. Mas aquelas pragas do Egito, elas ficaram reservadas, ou aquela região do Egito só. Então as 10 pragas que caem sobre o Egito, elas são locais naquele período, para aquela terra, para aquela nação. Agora nós vemos aqui que as coisas estão acontecendo a nível mundial. E Deus está chamando o homem ao arrependimento, e o homem está se endurecendo cada vez mais. Então, nunca se viu em todos os séculos, em toda a existência humana, tanta manifestação de poder de Deus chamando o homem ao arrependimento. Tu imagina que 2 testemunhas, no capítulo 11, pregaram o Evangelho e foram mortos. E eles pregaram o Evangelho e fizeram sinais em todo mundo. E todo mundo, em vez de se arrepender, o homem, quando eles são mortos, os homens fazem festa. Eles não querem ouvir a Deus. Eles não querem saber de Deus. E essas testemunhas, eles têm poder para fechar o céu, para fazer praga, e eles sai fogo da boca deles, e eles matam aqueles que tentam matá-los e que se levantam contra eles, se tu pegar no capítulo 11. E essas testemunhas foram conhecidas no mundo todo. Tanto que quando eles são mortos pela besta, pelo anticristo, os habitantes da terra, eles fazem maior festa. Porque eles não querem ouvir Deus. Nós estamos vivendo um momento da rebeldia completa. Esse reino do anticristo é uma afronta total a Deus.
é uma rebeldia total a Deus. E quanto mais Deus se manifesta, mais o homem se endurece e fica endurecido. Então, a tal maneira que quando esses dois profetas são mortos, eles fazem festa e existe alegria em toda a terra. Todos os habitantes da terra se alegram e eles fazem tal festa que parece o Natal. Quando você manda presente uns para os outros, eles começam a mandar presente uns para os outros. Por quê? Porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então eles atormentaram com a sua mensagem. E era uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, de retorno a Deus, de se voltar para Deus. Então essa mensagem de evangelho perturbou de tal forma que eles se alegram quando eles veem a morte desses dois profetas. Então, à primeira vista, pode te parecer a ti que Deus está sendo mau, mas Deus não é mau. Eu vou ler uma passagem no capítulo 2 de Jeremias, no verso 27, diz assim: que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Então, Jeremias profetizou do povo que deu as costas para Deus e não o rosto. Então nós temos um povo aqui que está totalmente dando as costas para Deus. E Deus está chamando ao arrependimento e derramando a sua ira. Chegou o dia da vingança de Deus. Mas a vingança de um povo totalmente rebelde. Em rebeldia. Agora, Deus é mau? Não. Deus ele é misericordioso, Deus é justo. Mesmo na sua justiça e derramando a ira de a uns habitantes da terra totalmente endurecidos e rebeldes, Deus ainda está salvando vidas. Agora, quem é mau? Mau é Satanás. É o príncipe desse mundo que ele é mau, porque ele já está julgado. Se tu pegar João 16, tu vai ver que o príncipe desse mundo já está julgado. João 16, 11. No 7 diz que, tu vai ler o 7 e vai ver que, no 8 diz que quando o Espírito Santo vem, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no 11 diz, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Satanás já está julgado, ele já está condenado. Ele já sabe da sua condenação máxima. Em Mateus, no capítulo 25, tu vai ver no verso 41, diz assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então já em Mateus 25, 41, tu vai ver que o diabo já está condenado e o fogo eterno foi preparado para ele e para os seus anjos pela sua rebeldia. O que está preparado para o homem é um reino eterno. Tu pega também Mateus 25, 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então existe um reino de glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo, preparado para o homem. Desde a fundação do mundo, esse reino já está preparado e reservado. Agora, o fogo eterno não foi preparado para o homem. O fogo eterno, conforme 41, foi preparado para o diabo, porque ele já está condenado. Agora o diabo está levando todo o homem, enganando os homens, para que o homem continue em rebeldia, quando Deus prometendo coisa que ele nunca vai alcançar. Enganando. E ele é tão enganador. Se tu imagina que ele enganou os anjos,
Ele não vai agora enganar o homem. Então o homem continua firme, quem sabe, nos planos de Satanás e do anticristo, sonhando que eles vão conseguir vencer a Deus e que o homem vai conseguir se libertar e ser feliz. Então, quem é mau é esse enganador que ele já sabe, ele já está condenado. Satanás já foi julgado. E eu gosto de dizer, ele vai ser atormentado para sempre, ele não vai entrar para o inferno com seus demônios lá para atormentar os outros, não. Se tu pegar no capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos chegar a esse estudo, ele vai ser atormentado por toda a eternidade. Pega o Apocalipse 20, no verso 10, diz que eles serão, no final do versículo, serão atormentados para todo sempre. Então, o diabo não vai depois ainda sair para o inferno para reinar, ou no lago de fogo para dominar, para atormentar os outros. Não, eles vão ser atormentados porque esse é o destino final que já está preparado para os rebeldes. Então aqui o homem entrou na rebeldia e Deus está consumando a sua ira. Também nós temos outro detalhe no capítulo 6 de Apocalipse, que tu vai ver a alma daqueles que foram mortos. Tu vê no versículo 9. A alma dos que foram mortos estavam debaixo do altar e eles, a partir do versículo 10, eles estão pedindo por justiça, por vingança pelo sangue deles que foi derramado. Então aqui também vai ser resposta de oração, porque eles foram mortos, o sangue deles foi derramado na terra sem misericórdia, foi uma carnificina total, porque não é 10 pessoas, não é 100 pessoas, são milhões e milhões que foram assassinadas e, conforme o capítulo 20, foram degoladas na terra. Porque não adoraram a besta nem receberam o seu sinal, então foram mortos, foram degolados, conforme Apocalipse 20. Então foi sangue derramado, e aí tu vai entender que foi em todas as nações, todas as tribos, todos os povos. E foi uma carnificina total, e que, pelo que parece, foi uma festa, foi com grande ira, com grande prazer e ira esse derramamento de sangue. E agora eles estão pagando, mas mesmo assim, eles pagando e Deus cobrando, Deus está chamando o homem ao arrependimento. E ainda muitos estão se salvando. Agora, Deus é justo e Deus está cobrando vingança. E nós vamos entender que existe uma diferença. Nós estamos lidando com Deus, que Ele é justo, que é justíssimo, que os seus olhos não podem contemplar o mal, mas que é um Deus cheio de misericórdia, um Deus bom. Agora, tu vai ver no versículo 5 que nós temos o anjo das águas. E aí existe uma diferença. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Mas nós não temos a compreensão total dos anjos, embora muitas pessoas inventem e começam a estudar diz que tu vê tudo na internet, encontra como tu falar com os anjos, te relacionar com os anjos, a linguagem dos anjos, do que tu procurar tu acha, as pessoas inventam culto aos anjos. Mas nós não entendemos na complexidade dos anjos como eles são. Mas o que nós entendemos é que eles estão em total obediência a Deus e eles aguardam e não fazem nada pelo que eles querem. Mas que eles estão totalmente sobre as ordens de Deus. Mas eles estão vendo as coisas, eu acredito que eles veem as coisas e esperam em Deus, mas eles também sentem e eles querem justiça. E tu vai ver aqui que o anjo das águas, quando ele derrama e que as fontes e os rios se tornem água, ele já se levanta e diz: justo és tu, Senhor, que és que eras.
e que has de ser, porque julgaste estas coisas. E ele vai dizer, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Então o anjo, ele aqui, ele levanta a sua voz e ele proclama a justiça de Deus. Tu és justo, porque tu julgou todas as coisas. Agora, como assim que eles fizeram? Derramaram o sangue dos teus santos, dos profetas, que os anjos viram. Tu lhe deu sangue a beber, porque eles são merecedores, eles tinham sede de sangue. Então, Deus é cheio de misericórdia, mas o anjo aqui, ele proclama a justiça e ele está como satisfeito. O anjo, a mim me passa que ele demonstra a sua satisfação total com Deus, porque diz, tu és justo, eles merecem isso, Senhor. Eles são merecedores. Mas Deus é misericordioso e misericórdia não dá o que merece. Então Deus, ele tem um propósito eterno de chamar o homem ao arrependimento. Mas o anjo aqui proclama e ele diz, tu és justo, eles merecem isso, Senhor. Então parece que tu vê uma satisfação do anjo, diz assim, eles mataram os santos profetas. Eles derramaram sangue à vontade, agora tu está dando, eles queriam sangue, tu está dando sangue a beber, e ele proclama a justiça de Deus. Mas o nosso Deus, ele é um Deus cheio de misericórdia. Quando nós pegamos o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, tu vai ver, conhecer um pouco do coração de Deus. Ezequiel 18, 21 diz assim, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticar viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui nós conhecemos o coração de Deus. Deus diz assim, olha, eu não desejo de qualquer maneira que o ímpio morra. Mas o desejo de Deus é que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui nós estamos conhecendo o caminho de Deus. E aqui é interessante essa palavra ímpio. Muitas vezes a gente escuta muito o ímpio, ímpio. E a gente não tem o entendimento do que é ser um ímpio. Impiedade, do grego, é uma palavra chamada azebeia. E é uma pessoa que vive em oposição a Deus e aos seus princípios. Ele é contrário a Deus e a sua palavra. Então a sua vida é contrário. Ele vive totalmente em contrariedade com o que Deus quer. Ele vive para ele como se Deus não existe. Ele é um rebelde. Ele vive em contrariedade com Deus. Então para ele é como se Deus não existisse. Ele não observa, ele não quer ouvir a palavra. Mesmo que ele saiba, ele vive em contrariedade. Ele não respeita Deus, ele não tem temor de Deus. Isso é o ímpio, aquele que ele é contrário, ele se opõe a Deus, então é praticamente um rebelde. Para ele, Deus não, ele vive como se Deus não existisse, e ele não quer Deus na vida dele. Ele é contrário à palavra de Deus. Então esse é o ímpio. E Deus diz que não deseja que o ímpio morra. Tem outra versão que diz que Deus não quer que ele morra. Tem outra versão que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Então esse é o nosso Deus. Deus não está aqui fazendo as coisas e tendo prazer de ver as coisas acontecerem. Não, Deus é justo. E aí o prazer de Deus é na sua justiça. Mas mesmo na sua justiça, Deus deseja o quê? Que se convertam, que se arrependam, que se voltem para Ele. Mas o homem continua aqui na sua rebeldia e continua dando as costas para Deus e crendo no anticristo. Confiando em Satanás, confiando nas mentiras, ele está totalmente enganado. Então,
é fácil para Satanás nos enganar, porque ele nos propõe o que nós gostamos. Bom, eu já havia falado, Satanás enganou os anjos, e não foi um anjo que enganou. Se nós vamos ver um pouco, estudar, foi milhões e milhões de anjos que ele engambelou com a falsa proposta de que ele ia tomar conta de tudo. Mas ele não enganou 10 anjos, ele não enganou um grupinho, não, foi milhões e milhões e milhões de anjos que foram enganados. 1/3 dos anjos caíram com Satanás, conforme nós lemos em Apocalipse 12, que ele leva com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Apocalipse 12, verso 4. Então ele enganou 1/3 dos anjos, prometendo que ele nunca poderia dar, e os anjos acreditaram, se rebelaram, aceitaram, compactuaram com ele na rebeldia. E agora aqui ele está dando para o homem a proposta, só que o homem ainda é mais fácil, porque o homem já tem uma tendência rebelde no seu coração. O nosso coração é enganoso. Eu fico, às vezes, analisando. Muitas vezes nós temos aquela filosofia de que não tentar ver o melhor do ser humano. Quando eu vejo uma pessoa, eu tento ver o melhor, eu tento ver o melhor daquela pessoa. Mas o problema é que o nosso coração é um coração mau, é um coração enganoso, é um coração perverso. Então Satanás vem e nos propõe justamente o que nós queremos. Nós vamos pegar Jeremias 17, 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí diz no 10 que Deus conhece, esquadrinha, conhece o coração do homem, mas é um coração totalmente enganoso, mais do que qualquer coisa, e um coração perverso. Então, embora que nós tenhamos essa boa vontade de tentar ver, não, vamos tentar ver o homem da melhor maneira, vamos tentar ver algo de bom nas pessoas, o nosso coração é mau. Se tu pega João no capítulo 2, o Evangelho, no verso 24, diz assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus ele não confiava no homem porque ele conhecia bem o homem, ele conhece bem, ele nos criou, ele sabia o que havia dentro do homem. Ele sabia bem o que havia no homem. Então, nós estamos esperando sempre, não, vamos esperar o melhor das pessoas, e aí nós temos uma decepção terrível. Esperando o melhor, não, esperando o melhor, e a gente recebe o pior. Agora, Jesus não confiava no homem, porque ele sabia o que havia no homem. Então, quando Satanás nos engana com facilidade, porque ele nos promete o que nosso coração mal deseja, porque nós somos maus. E nós precisamos de Cristo. Então, nesse caso aqui, o anjo ele já proclama a justiça de Deus e já declara eles são merecedores, quer dizer, não dá para se enganar. O pobrezinho, coitadinho do homem, Deus é mau, não, Deus é justo, e justo e muito misericordioso. Deus, em sua essência, ele é justiça, mas ele é misericórdia. E é uma misericórdia que não tem fim. Esse dia diz que uma palavra do grego é plúsia, que é riquíssimo em misericórdia. Efésios fala isso aí, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu vou pegar aqui a passagem, Efésios 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então nós estamos lidando com Deus justo, mas que é riquíssimo em misericórdia. Agora os anjos não, eles merecem. Eles são merecedores. Agora Deus é riquíssimo em misericórdia, não nos dá o que nós merecemos. Mas o anjo já proclama: Senhor, eles merecem, é isso que eles estão pedindo. Eles estão pedindo isso, eles estão pedindo castigo.
eles estão clamando por açoite. Eles estão clamando desesperadamente para que tu julgue, que tu condene eles, porque eles não se arrependem. E aí já outro anjo do altar vai dizer, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, é a proclamação diante de toda a rebeldia do homem, vira um espetáculo. Mesmo diante da misericórdia, diante da graça de Deus, diante da proclamação. Eu falei sobre os 2 profetas que foram mortos e a terra faz festa. Mesmo com 3 anjos pregando o evangelho, indo por todo mundo, voando no céu e proclamando para toda a nação, não foi para uns, para outros, não, toda a nação, todo o povo, toda a língua, toda a tribo, escutou os anjos, o homem continua na sua rebeldia. Então os anjos proclamam o Senhor, eles merecem, é disso que eles merecem, são rebeldes, obstinados, eles querem o castigo, eles estão buscando o castigo, eles estão clamando por açoite. Então nós temos a terceira praga e a terceira taça da ira de Deus sendo lançada, e aí as águas se tornam em sangue, e os anjos, olha, eles merecem, puxa, eles estão merecendo, Senhor, tu és justo, tu és justíssimo. Porque o homem continua na sua rebeldia. Nós vamos parar aqui e depois nós vamos para a quarta taça e tu vai ver que os homens ainda continuam blasfemando de Deus, se levantando contra Deus e agarrados, e na sua maioria, irmanados com o diabo, abraçado com o rebelde dos rebeldes, com o maior enganador de todos os tempos. Então, é justo. É justo o que Deus está fazendo, é justo. Os homens estão pedindo por açoite, numa face que a glória de Deus é manifestada em toda a terra. Então, à primeira vista vai se dizer, é terrível, mas o homem está fazendo e está cavando a sua sepultura com toda a vontade. Ele é digno de ser açoitado, ele é digno, e o anjo proclama, e o anjo não está mentindo, eles são merecidos, eles estão pedindo por isso. Mas nós estamos lidando com Deus justo, e é um Deus que é riquíssimo em misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua misericórdia é grande, tu és riquíssimo em misericórdia. Tuas misericórdias conosco não se acabam. Jeremias escreveu Lamentações, Senhor, que as tuas misericórdias a cada manhã são novas, são renovadas sobre nós. E essas são a razão de nós não sermos consumidos, porque tu és misericordioso. E nós te louvamos e te agradecemos, porque as tuas misericórdias nos mantêm de pé em Cristo Jesus.